O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu à montanha para rezar. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante. Eis que 2 homens estavam conversando com Jesus. Eram Moisés e Elias. Eles apareceram revestidos de glória e conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam com muito sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. E quando estes se iam afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele estava ainda falando quando apareceu uma nuvem que os cobriu com sua sombra. Os discípulos ficaram com medo ao entrarem dentro da nuvem. Da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o escolhido, escutai o que ele diz. Enquanto a voz ressoava, Jesus encontrou-se sozinho. Os discípulos ficaram calados e naqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando a transfiguração, a festa da transfiguração de nosso Senhor. A primeira leitura de hoje, existem 2 possibilidades, optamos por uma. A primeira leitura de hoje é retirada da 2ª carta de São Pedro. São Pedro, ele faz referência a esta experiência aqui. Ele está falando a respeito do dia em que ele presenciou a transfiguração de nosso Senhor. Caríssimos, não foi seguindo fábulas habilmente inventadas que vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, mas sim por termos sido testemunhas oculares da sua majestade. Efetivamente, ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando do seio da esplêndida glória se fez ouvir aquela voz que dizia: Este é o meu filho bem-amado, no qual ponho o meu bem-querer. Esta voz nós a ouvimos vinda do céu, quando estávamos com ele no Monte Santo. Evangelho de hoje. Esta voz nós a ouvimos vinda do céu, quando estávamos com ele no Monte Santo. E assim se nos tornou ainda mais firme a palavra da profecia. Isto é, aquela experiência que eles tiveram, tornou firme a palavra de Deus, os ensinamentos de nosso Senhor. Aquilo que eles viram e ouviram, fez com que a palavra de Deus e os ensinamentos de Jesus tivessem peso, que eles não se esquecessem daquela palavra. Assim se nos tornou ainda mais firme a palavra da profecia, que fazeis bem ter diante dos olhos, como lâmpada que brilha em lugar escuro, até clarear o dia e levantar-se a estrela da manhã em vossos corações. Meus irmãos, isto que aconteceu na alma de Pedro, era esta a finalidade. Isto é, os padres da igreja, eles comentam: por que Jesus se manifestou glorificado? Jesus se manifestou glorificado para afastar do coração dos apóstolos, dos discípulos, o medo da cruz, o terror da cruz.
Isto é, o medo do sofrimento, o terror do sofrimento. E se nós formos sinceros, nós iremos reconhecer que nós também precisamos desta luz do Tabor, dessa luz do transfigurado. Por quê? Porque nós também tendemos a desanimar quando o sofrimento bate à porta da nossa vida. Todos nós tendemos a esfriar na fé, no amor, na esperança da vida eterna, quando as dificuldades começam a se fazer presentes. Então nós precisamos pedir a Deus que a verdade do céu, da vida eterna, da recompensa vindoura, esteja tão firme nos nossos corações, que nenhum sofrimento a faça arrefecer, esfriar, diminuir. Então é pedir o dom da fé. Hoje, dentre todas as outras virtudes, peçamos a virtude da fé. Que eu creia, Senhor. Que eu creia na vida eterna. Pois bem, mas voltemos aqui para o contexto desta passagem do Evangelho. Nós estamos aqui em Lucas, capítulo 9. Se nós pegarmos a Sagrada Escritura, que eu não trouxe, me confundi, trouxe um outro livro. Se nós pegarmos a Sagrada Escritura, nós iremos ver que a transfiguração de nosso Senhor, ela acontece imediatamente depois de Jesus fazer o primeiro anúncio da paixão. Jesus anuncia dizendo que o Filho do Homem vai sofrer muito, vai ser maltratado, vai ser perseguido, vai morrer e no terceiro dia ressuscitar. E isso bateu tão fundo no coração dos apóstolos que eles começaram a desanimar. Peguem lá depois a Sagrada Escritura, no capítulo 9 mesmo, estamos aqui no versículo 28. Pega o início do capítulo 9, vocês vão ver. Em algumas Bíblias vai estar assim, primeiro anúncio da paixão. Então Jesus que anuncia pela primeira vez o que vai acontecer a ele. E os apóstolos ficam balançados, ficam agitados interiormente, com medo. Se vocês pegarem o capítulo 16 de Mateus, Mateus ele faz um acréscimo. Ele diz que quando Jesus faz o primeiro anúncio da paixão, Pedro chama Jesus à parte e diz: mestre, para com essa história, que isso não te aconteça, que Deus o livre disso. E Jesus diz: afasta-te de mim, Satanás, tu pensas como os homens e não como Deus. Então a primeira atitude dos apóstolos aqui representada em São Pedro é essa, o quê? De repreender Jesus. Não, isso não vai acontecer. Que história é essa? De sofrimento, de cruz, de morte, de perseguição, de problemas nessa vida. Não é essa, meus irmãos, muitas vezes, a nossa atitude, isto é, nós queremos seguir Jesus, mas para com essa história de sofrimento, de tribulação, de renúncia da própria vida. Não, eu quero realizar todos os meus sonhos. Eu quero ter uma vida muito confortável, afinal de contas, eu sigo Jesus para obter vitória. Eu sigo Jesus para ter prosperidade. Eu sigo Jesus para que Ele me livre de todos os problemas nesta vida. Quer dizer, quando Jesus nos prometeu vitória, sim, mas a vitória final no mundo, tereis tribulações. Mas coragem, eu venci o mundo. Prosperidade, riqueza, sim, mas aquela riqueza que não passa, a riqueza dos bens espirituais, não a riqueza para este mundo, que pode ser que você venha ter, mas esta não faz parte das promessas de Deus. Muito pelo contrário, se vocês pegarem em casa, e eu aconselho você pegar o capítulo 9 de Lucas, depois que Jesus faz o anúncio da paixão,
ele começa a dizer que quem segui-lo, que quem renunciar a si mesmo, que quem perder a própria vida por causa dele, vai ganhá-la, vai ganhar a verdadeira vida. E que quem quiser segui-lo, deve renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz. Porque quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa dele, vai ganhá-la. Ora, Jesus não é mentiroso. E Jesus não é um enganador. Se ele está dizendo que nós não vamos nos arrepender por perdermos a nossa vida por causa dele, é porque nós não iremos nos arrepender de fato. Mas nós precisamos ter fé, porque lá no fundo do coração de todo crente existe um incréu, existe um ateu, né? Um desconfiado, que diz assim: será? Será mesmo que existe um céu? Será mesmo que vale a pena perder tudo isso? Então, meus irmãos, esta purificação precisa ser feita para que você possa chegar ao estágio em que você diz: vale a pena. Vale a pena perder tudo por causa de Jesus. Vale a pena perder tudo para alcançar o que ele tem prometido. Diz aqui o evangelho de hoje que quando Pedro viu Jesus com Moisés e Elias, que estavam conversando a respeito da cruz, diz o evangelho, quando Pedro viu, disse: mestre, é bom estarmos aqui. É muito bom. Ali era o prenúncio, ali era um vislumbre da glória do céu. É bom estarmos aqui. Quando um dia, meus irmãos, com a graça de Deus, mas com a colaboração nossa, estivermos no céu, nós veremos que é muito bom estar no céu, que valeu a pena perder isto e aquilo para ganhar o que verdadeiramente importa, que comparado ao céu, o que nós perdemos foram bugigangas, miçangas, bijuterias de muito pouco valor. E aqui eu estou falando das coisas lícitas. Eu estou falando daquilo que é lícito, daquilo que não é mal e que por causa de Cristo você sacrifica. Não estou nem falando do que é mal, do que é pecado. Isso, a respeito disso, nem se discute. Mas precisamos ter essa fé firme. Então peça a nosso Senhor que Ele reacenda a chama no seu coração, de modo que brote na sua alma um santo desejo da morte. Imagine haver um santo desejo de morrer. Não vejo a hora de morrer para estar com Cristo. E isso brotando não dos lábios de uma pessoa clinicamente doente, depressiva. Não é isso que eu estou falando. De uma pessoa que está bem nesse mundo, com as limitações que esse mundo tem, tá? De uma pessoa que está bem nesse mundo, mas com as frustrações que nesse mundo também experimentamos. Nesse mundo, nós não encontraremos realização plena, porque o vazio do nosso peito é do tamanho de Deus. Existe um vazio na nossa alma que é do tamanho de Deus e nada, nem ninguém neste mundo vai preencher. Não tem vida saudável, não tem beleza, não tem conforto, não tem afeto que possa preencher o vazio que existe no seu coração. Mas uma pessoa que viva uma vida relativamente tranquila, com a sua família, tudo, mas que diga: meu Deus, se eu tenho ainda uma missão aqui na terra, eu aceito. Mas para mim, é muito melhor morrer para estar contigo. Como eu desejo o dia do meu encontro contigo.
quão feliz será o dia da minha morte. Por quê? Porque você crê que aquilo que Deus tem preparado para você é infinitamente melhor do que tudo aquilo que você possa experimentar. E isso você precisa dizer quando neste mundo você estiver sorrindo. Porque dizer isso quando você está sofrendo, a gente nunca sabe direitinho se isso é fé mesmo ou se é fuga. Mas quando você está bem, você diz, está muito bom aqui, Senhor. Mas se eu olhar para o céu, perdeu o brilho. Se eu comparar isso com o céu, nossa, não tem nem comparação. Concede-nos, Senhor, esta fé profunda, essa fé que nos faz firmes neste mundo mesmo diante das dificuldades, porque quando vierem as dificuldades, quando vierem os problemas, nós iremos chorar, nós iremos chorar, nós iremos sofrer, nós iremos sofrer. Nós iremos sentir o peso da cruz, nós iremos sentir o peso da cruz, mas nós não iremos nos desesperar. Por quê? Porque mesmo em meio às lágrimas, existe ali uma chama que crepita, uma certeza inabalável. Existe um céu, existe a felicidade eterna, existe um lugar de felicidade com o meu Deus, em que Ele vai superar todas as minhas expectativas de felicidade. Como será bom. Foi isso, meus santos, que nosso Senhor quis infundir no coração dos apóstolos, porque quando eles ouviram Jesus dizendo que o Filho do Homem, que o Filho do Homem iria sofrer muito, seria perseguido, maltratado, que morreria, eles perceberam que aquilo caberia a eles também. Se fizeram isso ao galho verde, o que não farão ao seco? Se fizeram isso com Jesus, o que não farão também conosco? Então Pedro percebeu rapidamente que aquilo que coubesse ao mestre, caberia também aos discípulos. Mas quando ele vê Jesus glorificado, ele percebe que aquilo que cabia ao mestre, caberia também aos discípulos. E o seu coração descansou. Claro, precisou progredir ainda, tá? Nós veremos que Pedro foi ainda com altos e baixos. Mas aquilo foi um refrigério para o seu coração. E precisa ser para o nosso também. Então que você hoje, meu santinho, talvez no intervalo do seu trabalho, ou no intervalo dos trabalhos domésticos, que você medite novamente este capítulo inteiro, capítulo 9. É inteiro, mas não é um capítulo grande. E você lê ali Jesus falando da sua paixão, lê depois Jesus falando que quem quiser segui-lo, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e siga. Quem perder a sua vida por causa dele vai ganhá-la. E depois lê esse trecho da transfiguração e peça a Jesus a graça de crescer no seu coração a fé nas promessas eternas. A cruz não é a última palavra. O céu é a última palavra. A morte não é a última palavra. A vida, e a vida não biológica, a vida divina, reservada para nós, é a última palavra. Que você creia nisso. Mas você precisa aplicar também a sua inteligência a isso. Meditando a respeito disso e pedindo socorro da graça. A história diz que quando São Francisco de Assis estava morrendo, no momento mesmo da sua morte, ele diz, eu o vejo. Isto é, São Francisco, depois da sua vida penitente e sofrida, ele diz, eu o vejo e o seu rosto se transfigura. Os que ali estavam presentes dizem que o seu rosto ficou belo como nunca antes. E São Francisco, cego, diz, eu vejo. Sempre que São Francisco
morreu cego. Adquiriu uma doença ocular e foi perdendo a visão, sentia muitas dores com esta doença, e um dos tratamentos era queimar com ferro quente a região dos olhos. Então ele estava cego. Mas ele cego, na hora da morte, ele disse, eu o vejo. Parece uma incongruência, né? Uma incompatibilidade. E o seu rosto transfigurou-se, se tornou belo, por aquela alegria que ele começava a desfrutar. Que São Francisco, meus santos, e todos os santos, que viram de alguma maneira essa luz transfigurada, interceda por nós, para que nós também, vendo essa luz, não tenhamos medo da cruz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.